Olá meninas, tudo bom? Hoje é domingo 24 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 48º dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos falando de descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é o caminho. O texto-chave vai estar em João, capítulo 14, do versículo 4 ao 6. Antes de entrar no devocional, eu queria dizer que eu estou muito feliz hoje. Ontem nós tivemos um evento de mulheres na nossa igreja e a palavra foi gloriosa. Eu não sei se você já tiver essa experiência, se vocês já pararam para pensar, sentir, quando a gente vai num evento no sábado, que é tão gostoso, tão cheio de Deus, a palavra. E aí no domingo, quando você acorda, você está leve, né? Pisando nas nuvens, flutuando por ter recebido renovo, regozijo da parte do Pai. Então é muito gostoso e hoje eu estou assim, bem feliz com a graça do Senhor. Bom, irmãs, então nós vamos falar hoje do caminho. Antes de eu ler o texto, eu quero dar uma relembrada no que nós falamos ontem sobre a tenda, né? Deus nos chamando a sair fora da nossa tenda, um pouco sai para fora, observa algumas coisas, eu quero falar contigo. E normalmente quando Deus chama um homem para sair da zona de conforto, para sair da sua tenda, para olhar alguma coisa, normalmente ele não vai só mostrar, irmã, ele vai preparar para guiar, porque tem um caminho para a gente caminhar. A gente viu isso ontem, né, com Moisés. Deus chamou ele ali na sarça ardente, mas tinha um caminho para ele percorrer. Ele tinha que voltar por todo aquele deserto até chegar no Egito, para depois tirar o povo dali e continuar caminhando. A mesma coisa aconteceu com Elias. Sai da caverna, volta pelo seu caminho, vai fazer o que eu preciso que você faça, né? Abraão, a mesma coisa, continue caminhando. Então, normalmente, quando Deus nos chama, Ele quer que a gente faça uma jornada para frente. E é isso que eu vou falar hoje sobre o caminho. Bom, muitas de nós, irmãs, nós queremos encontrar o caminho pronto, né? Quando a gente busca aconselhamento, quando a gente está desesperada em alguma área da nossa vida, a gente quer que alguém nos aponte um caminho e esse caminho já pronto, com tudo resolvido, é só pegar ele. E nós queremos receber essa direção pronta, mas o caminho, irmã, ele é a jornada, ele é uma jornada. E o caminho, ele é a parte principal da jornada da vida. E é sobre esse caminho que nós vamos falar, e o caminho é Jesus. Então vamos lá, João capítulo 14, eu vou ler do versículo 3 ao 6. Jesus estava dizendo assim, vamos ler desde o primeiro. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus estava dizendo, aquieta, descansa seu coração, crê no Pai, crê também em mim. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãs, Jesus é o caminho. Deus, o próprio Deus é o caminho. A palavra de Deus é o caminho, porque Jesus é a palavra viva, é o verbo vivo que se fez carne. Eu amo esse versículo também porque eu cresci ouvindo esse versículo, né? Meu pai sempre falava esse versículo quando a gente era pequena, em alguns momentos da ponderação dele lá, quando ele falava, Jesus disse, eu sou o caminho. Não, ele falava, quem disse isso? Você sabe quem disse isso, minha filha? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos conhecer o caminho. Nós precisamos, irmãs, aprender a andar nesse caminho. Não só conhecer de ouvir falar, né? Às vezes a gente pega essa frase, Jesus é o caminho, e aí a gente guarda ela. Que bonitinho, Jesus é o caminho. E aqui o Tomé disse, Senhor, para onde nós não sabemos onde o Senhor vai? Que caminho é esse? Né? Porque Jesus disse, vocês sabem para onde eu estou indo. Vocês sabem o caminho. E ele disse, que caminho é esse? A gente não sabe. E Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, nós queremos meditar hoje no caminho, irmãs. Nós precisamos aprender a conhecer esse caminho, não só de ouvir falar do caminho,
nós precisamos aprender a desfrutar desse caminho. Nós precisamos aprender que esse caminho, quando nós aprendemos a andar nele, desfrutar dele, só assim nós vamos conhecer a verdade, a vida, o Pai. Então, nesse caminho, caminho do milagre, caminho do secreto, caminho do mistério, tem muita coisa para a gente aprender e para a gente desfrutar. Então, nós precisamos ir fundo nesse caminho. Vamos ler Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14, fala assim, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, são poucos os que entram por ela. Ontem, sexta-feira, eu estava meditando um pouquinho sobre essa nossa busca, essa nossa intensidade, esse nosso corrigir a nossa vida, o tempo todo estar alerta, o tempo todo estar colocando a gente no trilho de volta, né? E isso é um caminho puxado, irmãs, não é para qualquer um, não. As pessoas estão acostumadas com um caminho largo. A palavra está dizendo aqui que a porta larga, o caminho espaçoso, ele conduz à perdição. Quando você deixa tudo correr solto, né? Quando a gente está deixando a vida correr solta, a gente pode estar indo pelo caminho da perdição. Porque o caminho do Senhor, o caminho da palavra, ele é um caminho estreito. Ele é um caminho apertado. A porta é pequena, né? Pequena não, ela é estreita. Mas ele é um caminho que conduz para a vida. Então a gente está pagando um preço de andar nesse caminho mais estreito, mas é um caminho que conduz para a vida. E isso é que é o importante. Eu quero perguntar aqui para nós, irmãs, você conhece o caminho? Você conhece o caminho de verdade? Você já parou para pensar nisso, que Jesus é o caminho, que você recebeu ele para ter salvação, mas não foi só isso. Você precisa andar nele. Você está no caminho? Você está onde nesse caminho? Você está começando? Você já parou no meio do caminho? Você desistiu? Né? O que está te distraindo do caminho? Então, nós temos que parar para meditar nisso. Como é que está o caminho, o caminhar da nossa vida, né? Vamos ler Deuteronômio capítulo 5, no versículo 32 e 33. Deuteronômio 5, 32 e 33 fala assim: Cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviei nem para a direita, nem para a esquerda. Andarei em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivais bem e vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Esse caminho, ele é um caminho de vida. Ele é um caminho de vida, ele é um caminho de não é só um sucesso, é um sucesso, como eu vou dizer, um sucesso comum. Ele é um caminho de vitória, ele é um caminho que te eleva, ele é um caminho que te transforma. Aqui está dizendo que se você andar e obedecer e andar por esse caminho, você tem os seus dias prolongados, dias com propósito, né? Dias que realmente vai fazer sentido. Então, nós vamos ler alguns textos sobre o caminho. Vamos ler Salmo 25, no versículo 8 e 10, fala assim, Salmo 25, 8 e 10. Bom e reto é o Senhor, por isso ele aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Vamos ler o 10. Todo o caminho do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. No 12 fala assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Quando você lê
a palavra do Senhor sempre fala, né, irmã, de conquistar a terra. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi para levar para uma nova terra. Quando Deus disse ali para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. E a terra, irmã, para você conquistar a terra, você tem que andar no caminho. Você tem que chegar lá. Há um caminho a ser percorrido. Há um caminho a ser percorrido para que você consiga o que você precisa. Uma coisa muito interessante em relação ao caminho, que quando fala de caminho, fala mais de ensinar o caminho do que mostrar. Olha, aqui mesmo está dizendo, olha, para os pecadores, ele aponta o caminho e guia os humildes na justiça e ensina o manso seu caminho. Para aqueles que não conhecem, Deus aponta. Para aqueles que querem mais, Deus ensina. Aqui está falando no 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho. Então, o caminho, irmãs, ele não é só ser mostrado, não é só dizer, olha, segue aqui só. O caminho, ele é um caminho de ensino. Por isso que a gente está falando da palavra, por isso que a gente tem que ler a palavra, por isso que a gente tem que aprender a palavra, por isso que a gente tem que estar atento, temos que estar destrinchando a nossa vida para aprender com o Senhor, porque é um caminho de aprendizado, é um caminho de prática, é um caminho de obediência, é um caminho do secreto. Eu sei que é difícil, né, irmã? Às vezes a gente está trilhando um caminho com o Senhor e a gente quer saber o que vai ser, né? Está passando uma dificuldade, está passando um desafio. Como vai ser? Será que eu vou vencer? O que fazer? Esse caminho, ele é secreto. É na medida que você dá um passo, é um caminho de fé. Na medida que você dá um passo, que você obedece, que você aprende, aí ele vai mostrando um pouco mais do caminho. É um caminho que vai abrindo, mas ele vai abrindo aos poucos, porque Deus não abre o caminho todo. É na medida da sua caminhada, no seu passo a passo, né? E aí ele vai se abrindo, e é por isso que nós precisamos da palavra da verdade que vai nos guiando no caminho. Então Jesus, ele é o caminho. Ele está no caminho, ele quer andar conosco no caminho, ele quer nos ensinar no caminho. Lembra ali daqueles 2 discípulos no caminho de Emaú? Eles andando desesperado, né, triste, voltando de Jerusalém, com a notícia ali que Jesus tinha, tudo que eles viram ali, né, Jesus morreu e eles ficaram desesperançosos, e os 2 andando no caminho, conversando, abatido, como é que vai ser, nossa, imagina Jerusalém, como está o burburinho, e Jesus vem, no meio do caminho, encontra com eles ali, começa a conversar, e fala, o que vocês estão falando? Mas você não sabe? Você é o único que está por fora de toda a notícia? E ele fala, vai conversando, e de repente, quando eles chegam na casa deles, Jesus faz que vai continuar, né? Os olhos deles se abrem. Os olhos deles se abrem. Então, muitas vezes nós estamos andando no caminho, estamos andando perto de Jesus, mas não estamos com os olhos abertos. O caminho do milagre, o caminho da cura, Jesus é o caminho da cura. A cura, ela é um caminho, é uma jornada a ser seguida. A paz é uma jornada, irmã. O milagre é uma jornada. Nós não temos muito essa noção de jornada, né? Jornada é quando, antigamente, hoje nós estamos tão modernos, né? Você apenas pega um avião, em 9 horas eu pego um avião, 9 horas e meia estou no Brasil, e a gente não tem essa noção de jornada, de que você vai desfrutar, você vai aprender, você vai ver coisas no caminho, você vai conhecer pessoas no caminho, o que você vai fazer no caminho, aonde você vai parar para descansar no caminho. A gente perdeu essa visão de jornada. Hoje está tudo muito prático, não precisa nem parar, né? Às vezes vai num carro para uma viagem e a coisa está tão rápida que você não precisa nem parar para dar uma descansada, para comer, para fazer... Vamos rápido para a gente chegar mais rápido. Mas o caminho, ele é um caminho de desfrute. Isso é uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos tempos.
Não é um caminho só de luta, de desafios, não, ele é um caminho de desfrutar, porque a presença do Todo-Poderoso está ali, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Então vai ter uma parte do caminho que pode ser um pouco mais difícil, mas vai ter partes que vai ser mais deleitosas, né? E se a gente estiver com os olhos fechados, se a gente estiver com os olhos focado em outras coisas, nas dificuldades, nas lutas, nas tristezas, como estavam os 2 discípulos de Emaús, eles caminharam com Jesus e não estava percebendo que ele era o mestre. Não estava percebendo. Quando ele entrou ali na casa, né, ainda bem que eles tiveram essa disponibilidade de oferecer estadia ali para aquele homem que era Jesus, que eles não estavam percebendo. E aí, quando ele parte o pão, quando Jesus parte o pão, eles abrem os olhos. Mas eles deixaram de desfrutar de Jesus, de desfrutar da paz, de desfrutar de um diálogo com o Mestre no caminho, porque estavam com o coração aflito, perturbado. Quando eu li no primeiro texto em João, ele diz, não turbe o vosso coração. Irmãs, nós precisamos entregar o nosso coração para o Senhor. A gente anda com o coração às vezes turbado, ansioso, por tantas coisas, tantas coisas. Então o caminho, esse caminho maravilhoso, né, o caminho da cura, da paz, do milagre, o caminho da sua transformação, o caminho de tudo que você precisa é o Mestre. E vamos ler então mais aqui vamos ler Salmos 37, no versículo 5 fala assim, vamos ler o 4? Não, vamos ler 3. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrita por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os maus desígnios. Vou ler só até aqui. Então, irmãs, aqui está dizendo, entrega o teu caminho. Nós precisamos colocar o nosso caminho na mão do Senhor e dizer, Pai, eu vou andar pelos teus caminhos. Eu quero os teus caminhos. Não é fácil, irmã. Não é fácil você abrir mão do teu caminho. Porque dá a entender que é como se nós conhecêssemos o nosso caminho. Porque a gente quer andar por caminho, que parece seguro, né? Não, eu já sei o que fazer. E com Deus, o caminho com Deus é diferente. Vamos ler esse versículo aqui para continuar aqui. Salmos 86, versículo 11, fala assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu vou andar na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Eu vou te dar graça, Senhor, Deus meu, Deus meu, Senhor meu, de todo o meu coração. Eu vou te glorificar para sempre o seu nome. Mas olha só, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Nós precisamos aprender o caminho do Senhor. Irmãs, o caminho do Senhor tem uma palavra que eu não coloquei aqui, eu não lembro onde está, mas está no final, tá no Novo Testamento, está na Bíblia, irmã. Fala sobre quando disserem, o Cristo está ali, o Cristo está aqui. Não sai por aí seguindo o que o povo está falando às vezes. Existe uma palavra também que diz que tem cego guiando cego. Você já imaginou 2 cegos, um cego guiando o outro no caminho? Então, nós precisamos aprender que para você conhecer o caminho, você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Você precisa ouvir da parte de Deus. Você precisa saber o que Deus quer que você faça no caminho. Às vezes é momento de descansar. Às vezes Deus diz, para aqui um pouquinho, filha, senta aqui comigo no caminho, deixa eu te mostrar umas coisas, né? Senão a gente está tão aflito, passa tão aflito pelo caminho, passa tão corrido e a gente não tem desfrutado. Não sei se vocês já perceberam, irmãs, que quando a gente vai chegando de domingo para começar outra semana, o Senhor traz uma direção,
na caminhada. Não é proposital, não é eu que faço isso. Ele traz uma direção. Então, essa semana para trás, nós falamos de coisas bem profundas, até sábado. E quando foi desde ontem, ele está dizendo, sai da tua tenda, eu quero te mostrar algumas coisas. E hoje ele está dizendo do caminho, então ele quer nos guiar por um caminho. E eu desejo que essa semana o Senhor traga grandes revelações para nós nesse caminho. Vamos ler Provérbios capítulo 15, no versículo 19, fala assim, Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinho, mas a vereda dos retos é plana. O caminho do reto é plano. Olha só, irmãs, nós dissemos aqui em Mateus que a porta que leva para a perdição, que o caminho da perdição é largo. Então eu estava meditando nessa sexta-feira que às vezes é difícil você estar ensinando, pregando, motivando a gente a romper, a sair dessa zona de conforto, a nos transformar, porque, irmãs, você vai ter mais gente para te puxar para o caminho largo do que para realmente para ir com você, para conduzir, para estar falando do caminho verdadeiro, que é o caminho estreito. E aqui está dizendo que o caminho do preguiçoso, ele é cercado de espinho, né? O preguiçoso não nem caminha, porque o caminho é cercado de espinho, tudo para ele é difícil. Tudo que você vai falar é difícil, né? Vamos falar de transformação de alimentação. Ah, não, é difícil. Tem que comprar aquelas coisas erradas, tem que cozinhar. Ah, não, difícil, larga isso pra lá, gente. Aí você vai falar de trabalho, de se transformar. Ah, não, vamos falar disso, não, dá um trabalho. Ouvi um comentário esse final de semana, né, que na sexta-feira eu aprendi, tenho aprendido, né, depois que eu resolvi colocar a sexta-feira como a sexta-feira, o sábado, um momento de você descansar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na sua vida, observar aquilo que Ele está fazendo. Então eu aprendi que realmente a sexta-feira ela é um momento de desacelerar em Deus, né? Mas eu estava vendo uma pessoa falar que, não, a sexta-feira é dia da gente agitar, é dia da gente ficar bem alegre e tal. E aí eu estava percebendo isso, né? Como que a gente quer um caminho fácil, né? Só porque a gente conseguiu ter uma semaninha, vencer ali, ao invés de a gente olhar pro caminho, continuar no caminho, a gente quer já ir para o caminho largo, né? Vamos desbaldar, porque final de semana, segunda-feira, a gente volta para a vida cristã. E assim, não deveria ser isso, né, irmãs? Então, a vereda do justo, ela é plana, reta. Deus tem um caminho reto, justo. Quando fala de caminho reto, está falando de justiça, está falando de que Deus está nos chamando. O caminho reto é um caminho mais fácil, assim, né, irmãs? Ele é difícil, porém ele é um caminho amplo, fácil de você ver. Não é um caminho de curva, não é um caminho de descida, subida. É um caminho amplo para que você veja melhor. Vamos ler aqui no Provérbios 22, 6. Provérbio 22, 6 fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não desviará dele. A gente ama esse versículo porque a gente acha que esse é o versículo que vai trazer a salvação para os nossos filhos, né? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui os 5. Espinhosos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Olha só aquilo que eu estava falando, né? Espinho e laço no caminho do perverso. Porque o caminho amplo, o caminho do justo, é uma vereda ampla que você vai ver mais. Então, você não vai cair em qualquer buraco. Você não vai cair em qualquer cilada. E voltando aqui no ensina a criança o caminho, irmãs, a gente tem que pregar sobre o caminho, mas a gente tem que conhecê-lo. Eu não posso só pregar, não posso pregar só por pregar, não posso falar só por falar. Eu não posso só indicar para os outros. Eu tenho que caminhar nesse caminho. Eu tenho que ensinar realmente sobre esse caminho. Mais do que falar, nós temos que ter exemplo. E aqui está dizendo, ensina a criança no caminho. Não é só falar para ela, filha, esse é o caminho, você tem que passar por aqui, porque é assim que faz, é assim que Deus quer, assim que Deus... Não, ela tem que ver você andando no caminho. Vamos junto, filho, andar no caminho.
Então aqui é o caminho do arrependimento. Vamos andar no caminho do perdão. Vamos andar no caminho da humildade, no caminho do quebrantamento, no caminho da generosidade. E aí você vai vivendo a palavra e vai andando no caminho. Vamos ver mais alguma aqui? Se Provérbios... Eu li Provérbios 14, 8. Deixa eu ver aqui. Não me lembro. Deixa eu ver se eu li 14, 8. Não li. Olha só. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então, a sabedoria da mulher prudente é entender, eu estou andando no caminho, né? Eu estou andando de verdade no caminho do Senhor. E agora, para terminar, o último versículo, Isaías 30, 21, tanto versículo, né, irmãs? Mas é para a gente ficar bem cheia da palavra mesmo. Lembra quando Elias, ontem quando eu disse que Elias, ele estava ali, comia o pão, né? Pão, a carne ali que o corvo levava para ele. E quando, aliás, o anjo, naquele momento ele foi o anjo, né? Porque teve o momento do corvo. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias. Quando você alimentar na palavra, quando você alimentar o seu espírito, você vai ter força para caminhar cada dia mais nesse caminho. E aqui, vamos ler Isaías 30, 21, fala assim: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha que tremendo. Então, Senhor, irmãs, quando nós estamos andando no caminho, o Senhor não vai nos deixar desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o que eu quero dizer hoje para nós, para essa semana que está começando, para a gente observar o caminho. Irmãs, o Senhor quer que a gente desfrute desse caminho. O Senhor quer que a gente encontre paz. Nesse caminho que você vai caminhando, que é o próprio Deus, você vai encontrando as pedras preciosas. Você vai deixando as pedras que você está carregando nessa mochila pesada. Você vai deixando a preocupação. Ele está andando com você, ele é o caminho, ele está andando com você no caminho. Da mesma forma que ele estava ali com os discípulos no caminho de Emaús. Ele estava andando ali, mesmo ele sem saber. Mesmo você sem saber, o Senhor está com você. Mas você precisa ter os olhos abertos, você precisa ter os ouvidos atentos, você precisa deixar ele te guiar no caminho. Não turbe o vosso coração. Aquieta e sabeis que ele é Deus, que ele tem todo o controle. E nós podemos ouvir uma voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho. Irmãs, tem muita gente querendo que a gente segue. Vem comigo por esse caminho. Olha, o caminho da felicidade, como eu ouvi sexta-feira. Não, sexta-feira é dia da gente ficar mais alegre. É dia da gente, não é dia da gente ficar muito meditando, pensando em muita coisa assim, não. Então tem muita gente querendo te puxar para o caminho da perdição. O caminho da perdição é porta larga. E essa perdição que eu falo, irmã, não é às vezes só divertir. É a atitude do coração, né? É aquilo que vai te afastar do Senhor. O que adianta a gente ficar afastado do Senhor no final de semana e saber que na segunda-feira a gente tem que voltar pro caminho? E aí às vezes você desviou, tá tão longe, foi para caminhos de pedra, feriu seus pés. Às vezes o bom pastor vai ter que ir lá te buscar, né? Aí vai ser a ovelhinha perdida que o pastor tem que ir lá procurar porque perdeu no caminho. Então que nós possamos meditar sobre esse assunto essa semana. Jesus é o caminho, né? A canção que eu vou deixar hoje fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Então, no caminho que é Jesus, é o caminho de vida, é o caminho de paz, é o caminho pelo qual nós devemos andar, pelo qual nós devemos não só falar dele para as pessoas, mas andar com as pessoas. Andar, olha, é assim que se anda no caminho que é Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que o Senhor abençoe você, que você tenha uma semana de vitória, que Deus fale conosco nessa semana. Eu estou ansiosa. Sempre coloque expectativa no seu coração, irmãs, dizendo: Pai, o que o Senhor vai falar comigo através da sua palavra? E você vai ver, você começar a receber grandes coisas do Senhor, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus. Vou estar orando. Antes de eu orar aqui, irmãs, eu deixei a foto, né, do curso que eu comentei, Seja Surpreendente. Eu acho que pode comprar o livro sozinho. A gente comprou aqui na nossa igreja para nosso curso. Depois eu vou deixar, irmãs, o Instagram em português, aí quem quiser ter interesse de como levar esse curso para sua igreja, para fazer. Agora eu não vou deixar, vou deixar no final, porque eu não estou mexendo no Instagram, eu estou de propósito, não estou em Instagram, não estou mexendo na internet, assim, de rede social, então depois eu deixo lá pro final. Então eu acho que dá para comprar o livro sozinho, mas eu não sei onde encontrar, irmãs. Digite na internet, por favor, digita Seja Surpreendente, cavuca a internet que vocês vão encontrar. Porque eu não sei, aqui a gente comprou no Amazon, aí no Brasil não faço ideia de onde que compra, tá bom? E é um livro bem bacaninha que vai falar das áreas da vida que a gente já tem falado aqui. Nós já temos falado, mas ele é um livro, mas é gostoso você fazer um curso, é gostoso você poder fazer treinamento, você que é líder, poder levar para sua igreja, né? É muito bom, isso traz um crescimento para as mulheres muito bom, tá bom? Então, se eu tiver aqui, eu vou deixar o Instagram depois dessa organização, desses líderes no Brasil, e aí você que é líder entra em contato. E sobre o livro, depois eu olho também onde comprar, mas pesquisa no Amazon se tem, eu não tenho muita certeza. Aqui nós compramos no Amazon, tá? Irmãs, às vezes eu deixo essas dicas só porque eu gosto de contar tudo, né? Como eu disse, o tema foi Filhas de um Pai Surpreendente, e eu contei de onde que saiu o tema, tá? Então eu gosto de compartilhar com vocês, porque é assim que a gente vai descobrindo algumas coisas diferentes. Deixa eu orar. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, obrigado, Pai, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Pai, livra-nos do mal, livra-nos de deixar o teu caminho, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, o caminho da cura, o caminho da libertação. Tu és o caminho da paz, Tu és o caminho de todo o suprimento que nós precisamos, Tu és o caminho da alegria. Ô Papai do céu, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos do mal. Não deixa a gente dar ouvido, Pai, para aqueles que estão indo a caminho largos, mas que nós sejamos luz para atrair as pessoas para o caminho que é Jesus, e não nós e seguimos o caminho da perdição. Em nome de Jesus, eu abençoo cada uma das mulheres que está fazendo essa caminhada. Nos dê uma semana de vitória. Nosso coração está com expectativa do que o Senhor irá fazer, porque o Senhor sempre faz algo nas nossas vidas, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.